É Preciso Transver o Mundo é um projeto realizado pelo Centro Cultural São Paulo, CCSP, e a Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, que consiste em uma série de vídeos com conteúdos das arquitetas de beleza Margot Tonhon e Rafa da Cruz. Margot é branca de pele clara, tem cabelo volumoso de cachos pequenos, na cor castanho avermelhado, olhos castanhos, sobrancelhas e nariz médios e lábios cheios. Veste blusa preta e brincos redondos e dourados, em tamanho médio. Às vezes aparece usando óculos de sol quadrado em marrom degradê. Tem as unhas pintadas de verde metálico. Rafa é negra de pele clara. Tem cabelo comprido, ondulado e preto. Olhos castanhos, sobrancelhas grossas na base e fina nas pontas. Nariz afilado e lábios volumosos. Usa piercing de argola no septo e brincos compridos e grandes em dourado envelhecido e magenta. Veste blusa com decote ciganinha na cor preta. Quando aparece de cabelo preso, usa uma faixa toalhada na cabeça na cor branca, com a palavra salve em rosa. Usa anéis nos dedos. Margot e Rafa se apresentam frente a um fundo preto, enquadradas dos ombros para cima. Durante o vídeo, algumas informações faladas aparecem escritas na tela por alguns segundos em letras brancas. Também são intercaladas imagens das mãos de Margot manipulando produtos e dela e da Rafa os aplicando no rosto. O logo do CCSP é uma gota preta invertida com CCSP dentro em branco. Os logos da prefeitura são um redondo e preto, com São Paulo, capital da cultura, em branco dentro e em 4 níveis, e outro é o brasão de São Paulo. Abaixo, cidade de São Paulo, cultura, em 3 níveis. Foto de espelho refletindo o rosto de Margot. À frente, texto LGBT com Margot Tonhon e Rafa Cruz. Ela escurece. Surgem Margot e Rafa. Margot à esquerda. Eu sou Rafa da Cruz. E eu, Margot Tonhon. E juntas formamos a LGBT. Margot Tonhon, Rafa Cruz. Fomos convidadas pelo CCSP para criar conteúdo de beleza da maneira que a gente acredita, trazendo algumas reflexões e lentes mais diversas. E assim nasce essa série de vídeos intitulada É Preciso Transver o Mundo. Então, vem com a gente nessa trajetória e se fizer sentido pra você, por favor, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, manda pra todo mundo. Afinal de contas, chega de pensar beleza fora da diversidade. Tela branca. Surge no topo o texto #LGBT no CCSP. Abaixo, maior, é preciso transver o mundo. Diminui e some. Tela branca. Aparece o número 1 seguido por L, porém possível. Informações se apagam. Surge rosto de Rafa. Falar sobre pele, quando a gente fala de maquiagem, é uma escolha muito pessoal. Esse assunto, ele pode trazer diversas reflexões e traz. A ideia é que traga, na verdade. A nossa ideia aqui de ter um encontro todo para falar de pele é que a gente possa conversar sobre todos esses disparadores. Margot segura escova. É porque toda vez que se pensa em pele, porém impossível, pra mim é impossível deixar de lembrar a importância cabal que o espelho teve. Aponta a escova pra frente. Foi no espelho que construí continuamente uma visão, um olhar mais generoso. Ela pisca. Pra minha própria pele. E a própria mexe escova. Compreensão dela, entender o quão a nossa pele é complexa. Algumas peles é mais difícil construir reconhecimento, construir pertença, construir inclusive uma aproximação do sentido de beleza, porque as características de algumas peles, eu ouso dizer uma grande maioria, está muito mais próxima daquilo que é considerado uma pele ruim. E o próprio conceito de pele, e aí a ideia de possível é justamente essa. A ideia de pele possível não é exatamente a pele como, por exemplo, eu estou aqui de chuchu hoje, que eu fiz o chuchu ontem. Para você que não sabe, o chuchu são os pelos faciais que passa a mão no rosto. Algumas pessoas têm, inclusive mulheres. Pele possível, portanto, não é necessariamente aquele dia que você quer aparecer sem maquiagem. Aparecer apenas com o skincare que você fez na manhã, com resquício ainda de protetor solar. Mas entender que a nossa pele, ela está para além do ideal que contribui para que a gente olhe menos para ela. Então, pele possível tem a ver com tornar possível a nossa pele, com ou sem maquiagem. Não necessariamente tem a ver com cobertura de pele. Não necessariamente também tem a ver com um discurso piegas, um discurso clichê de que você precisa aceitar a sua pele da noite pro dia, como se fosse possível passar
da noite pro dia dormir numa noite, acordar no dia seguinte. Na noite anterior você odiava a sua pele, achava a sua pele ruim. Bate a escova. Não conseguia lidar de uma maneira menos tóxica, menos destrutiva com as suas rugas, com as suas linhas de expressão, com as suas cicatrizes de espinha. E do dia pra noite isso muda completamente. Passei a me amar. Não se trata de um passe de mágica, se trata de um processo. E esse processo se constrói a partir do compromisso. O compromisso que a gente tem de fazer da nossa pele morada, minimamente habitável para nós mesmas. Surgem Margot e Rafa. Esse primeiro encontro é para falar de pele. Os cuidados com a pele, eles passam a ser uma etapa da maquiagem a partir do momento que essa preparação de pele vai ter uma influência direta com o resultado final que a gente busca obter na nossa maquiagem, seja em questão de acabamento, de polimento, de duração e vários outros fatores. Margot de Por óculos. exemplo, a minha pele, ela sempre foi muito oleosa. Eu resolvi aparecer aqui na nossa aula de pele, exatamente como a minha pele estava. Hoje eu tomei banho e lavei o meu rosto no banho e estou aqui, passando calor neste exato momento, num dia muito quente, para mostrar que a minha pele, ela já não é Toca o rosto. oleosa como ela produzia óleo antes. E detalhe que a oleosidade ela é um resultado de um processo de proteção da pele. É claro que a sua pele ela pode produzir em maior ou em menor grau, né? Em maior ou em maior quantidade. Tem peles que produzem muito mais do que outras e tem variados tipos de pele. Isso que a gente vai falar aqui hoje e a gente vai atuar sobre nós é para encorajar vocês. Mas é que entre os tipos de pele mais frequentes, a gente tem características que vão definir essas categorias de pele, né? E como toda categoria, ela é limitada. Ela não vai dar conta de toda a pluralidade de peles que a gente tem. Nas aulas a gente indica peles normais, peles secas, e peles oleosas e peles mistas. Se a preparação de pele tem a ver com você facilitar o processo de maquiagem ou tornar possível que a sua pele receba melhor quaisquer produtos que você for passar depois, então a gente poderia concluir que pré-maquiagem ou cuidados com a pele também é maquiagem. Ainda mais porque hoje tem sido cada vez mais difícil separar essas duas coisas. Muitas vezes essas coisas se misturam. Não é à toa que muitos produtos já vêm com alguns ativos de cuidados com a pele. Mas os três passos que você que está assistindo a gente, se você não faz nada com a sua pele, a não ser na hora do banho, a gente tem pelo menos 3 passos para te indicar e para te encorajar a começar a fazer. E lembrando sempre que não necessariamente a gente precisa prever para onde vai a nossa pele. Mas eu te garanto que se você começa, você há de chegar em algum lugar. Close em Rafa. A ideia aqui é falar dos cuidados básicos com a pele. E existe uma razão por trás dessa escolha de falar dos passos básicos, que é o seguinte: quando a gente fala de cuidados com a pele, a gente tem que lembrar que a pessoa mais preparada para falar disso pra gente, orientar a gente sobre isso, é um dermatologista. Então a ideia aqui é que a gente faça esse passo a passo juntas, conversando um pouco sobre possíveis produtos, possíveis texturas e todos esses outros assuntos que a gente quer incluir nesse papo. A Margot. pele, esse conceito de pele interessa muito, sobretudo para as pessoas trans também, mas também para as pessoas gordas, para as pessoas trans, gordas e ou negras. Então, acho que são discursos que a gente precisa prestar atenção e entender o que está por detrás, né? Até porque o que vai mediar essas patologias de pele vai ser o mesmo discurso que um dia já patologizou as identidades trans, mas também já tornou, criou, né, essa abominação que é o racismo científico, por exemplo. Surge animação com texto, limpeza de Então, pele. como a Margot comentou, a gente chega hoje aqui de cara lavada.
Afinal, a limpeza vai ser o primeiro passo dessa trajetória. A gente consegue limpar a nossa pele com diversos agentes limpantes, sabonetes, né? Sabonetes líquidos, sabonetes em gel, sabonetes em barra. Eles podem vir aí em diversas apresentações, diferentes texturas, todos com a mesma função. Magu. Por que limpar a pele é tão importante? Sobretudo porque a gente está preparando a pele para que ela absorva mais daquilo que a gente vai passar depois. E também para dormir, a gente tem passos muito tranquilos de serem feitos. Se você está com a pele que faz tempo que você não lava, se você acabou de sair do banho, não. Até porque no banho é importante que depois que você lave o cabelo, que você deixe por último passar um sabonete suave e gentil, muito mais gentil que muita gente por aí, para finalizar então o seu banho. De todo modo, a tua pele, ela cria um manto que protege. Isso é proteção. Se você retira isso, a tua pele fica, portanto, desprotegida. Então, é muito importante que a gente aprenda também a respeitar os limites daquilo que a nossa pele oferece como proteção e que muitas vezes a gente encara de outras formas. Para sua pele não ficar oleosa durante o dia, sim, porque o resíduo de um creme um pouco mais grosso pode fazer com que a sua pele fique mais oleosa, entendeu? Então, por isso que no dia seguinte eu gosto só de, com água, passar água na minha pele. Magu com o cabelo solto, segura escova. Olhar cada centímetro da sua pele e entender que vai ter dia que você não vai dar conta mesmo e que as prioridades se sobrepõem. E assim querendo tornar mais complexa essa relação com a sua pele. Então, o que a gente pensa para essa aula não é necessariamente um manual. Prefiro que não haja manuais nesse sentido, porque o passo a passo é tão dinâmico, é sempre um dia atrás do outro. Balança a cabeça afirmativamente. Então, olhar para as minhas cicatrizes, olhar para minha... Tira óculos. Para Toca o rosto. a flacidez ou não da minha pele, para o com a minha pele Toca as têmporas. ela estica ou ela não estica, as linhas que a minha pele tem, a sua. Tô contando a minha trajetória, tô abrindo para vocês como foi a minha trajetória com a minha pele, para também dessa forma poder me aproximar das trajetórias que foi possível para vocês, né? Então, entender que pensar e ouvir, ter uma escuta atenta para a nossa pele é muito importante, tanto quanto nos fazer presentes, tanto quanto parirmos a nós mesmas. A Helena Vieira tem uma fala na peça Ofélia, a Travesti Gorda, que é, de certa forma, toda pessoa trans está grávida, né? Grávida de si mesma. Grávida de si mesma. E acho que tem um pouco a ver com isso também. Como o processo de reivindicação e afirmação enquanto Magu na minha história foi importante para que eu pudesse me olhar. Na tela, tônicos. O próximo passo recomendado no cuidado com a pele seria o uso de um tônico. A gente pode encontrar tônicos adstringentes que ajudariam no controle de oleosidade da pele, tônicos hidratantes, tônicos calmantes, com amamélis, por exemplo, que ajudam a acalmar uma pele sensibilizada ou irritada. A escolha do tônico, ela vai ter tudo a ver com a função que a gente busca. Voz em off. Os tônicos costumam existir nessa apresentação líquida, independente da função que ele carrega. A gente pode aplicar o tônico com o uso de um algodão, aplicando o tônico no algodão e passando ele no rosto suavemente, ou também aplicando o produto na palma da nossa mão e aplicando ele no rosto então com batidinhas. Close de Rafa de cabelo preso e faixa. Aplica tônico com as mãos. Close de Magu. Os ombros nus, esfrega as mãos. As encosta com leveza pelo rosto. Toca bochechas, queixo, nariz e testa. Depois desliza as mãos nas sobrancelhas e laterais do rosto. Desce para as bochechas. Por fim, alisa o pescoço e os ombros. Ela escurece. Surge Magu de blusa, mexe nos cabelos. Eu tô trazendo para vocês aqui, gente, olha, um jeito de se finalizar um cabelo cacheado como o meu, que escova os cabelos. É completamente novo para mim. E entender também o como a gente precisa escova para cima. repactuar
os compromissos que a gente tem com a gente mesma. E ter coragem para isso, né? Adoraria, por exemplo, dar uma dica de baby hair para vocês. Olha, vocês podem com o pente puxar pra Puxa cá fios do cabelo na testa, formando o baby cabelo hair. de vocês. Só essa parte que fica aqui, sabe? Porque baby hair, gente, tem a ver com cabelo de... Sabe aqueles cabelos de criança? É isso, assim, aqueles cabelinhos que tá nascendo. Puxar assim com a escova. E aí depois... Puxa fios na lateral do rosto. Ó, puxa bem aqui assim também, que é possível. E com uma escovinha, que podem ser vários tipos de escova, sabe? Mostra escovas. Pode ser até pode ser inclusive escova de dente. Pega escova fina. Você consegue, e um pouquinho de gel, você consegue desenhar aqueles cabelinhos colados aqui, ó. Tá entendendo? Estica fios pro lado. Inclusive, poderíamos dizer que o baby hair, Voz em off. para além de todas as outras contribuições, de acordo com Nilma Lino Gomes, né, dentro daí do seu estudo sobre os saberes construídos nas lutas por emancipação, num livro de 2017, O Movimento Negro Educador, ela vai falar muito de saberes identitários, de saberes políticos, mas também de saberes estético-corpóreos. E, por que não, baby hair também poderia ser considerado um destes acréscimos. Rafa, Após tonificar o rosto, a gente começa a trabalhar com os produtos que vão garantir a hidratação da pele. Esses produtos, eles podem existir em diversas apresentações. A maioria deles podem ser gel, sérums ou cremes. soro de pote de creme. Dedos o Os tocam. cremes todo mundo já conhece, afinal eles são a apresentação mais clássica, talvez, nesse passo do skincare. Com o avanço das tecnologias, hoje em dia a gente conta com outras texturas, né? Como, por exemplo, o gel e os sérums. Passa creme em mão. Rafa, A escolha dessa textura vai estar muito relacionada ao tipo de pele que vai receber esse produto. A gente costuma reservar os produtos mais espessos, de hidratação mais potente, para peles mais necessitadas dessa hidratação. Então, às vezes, peles mais secas ou áreas mais ressecadas do rosto também. imagens de mãos e O produtos. gel, a textura gel, ela é uma opção de hidratação para a pele que precisa ter um controle de oleosidade, né? Ela vai hidratar, garantindo ou evitando essa hidratação mais emoliente, que muitas vezes pode se tornar um brilho excessivo, por exemplo, no resultado da nossa maquiagem. Pinga produto na Os mão. sérums são uma opção de hidratação mais suave, mas com a certeza de absorção, pelo fato da textura. Essa textura mais rala, menos espessa, ela tem a absorção pela pele garantida. A gente também pode combinar o uso de mais de uma textura. Nesse caso, na dúvida da ordem dos produtos, o que a gente precisa ter em mente é que as texturas mais suaves, elas sempre vêm na frente para serem absorvidas primeiramente pela pele. Então a ordem vai sempre das texturas mais suaves, então aí no caso o sérum, passando pelo gel e finalizando no caso com os cremes mais hidratantes, os cremões. A gente também pode combinar essas diferentes texturas em diferentes áreas do rosto, que a gente precisa de diferentes níveis de hidratação. Como, por exemplo, em peles mistas, que costumam ter áreas mais oleosas no centro do rosto. A gente pode manter a hidratação do centro do rosto no gel e usar o creme em áreas que costumam ser mais ressecadas, como as extremidades. Vou aplicar todos esses passos aqui e a gente vai retomando essa ordem então. Rafa pega frasco com conta-gotas. Vou começar por um sérum, né? A textura mais fluida e que no caso aqui também carrega agente de hidratação, que é o ácido hialurônico. Então esse sérum, ele é um booster, ele vai dar um a mais na preparação dessa pele. Rafa pinga sérum com conta-gotas na mão. As esfrega uma na outra. Aplica o produto com os dedos abaixo dos olhos, depois na testa. Volta para a parte central do rosto e segue para a inferior. Continua passando os dedos por partes aleatórias do rosto. Os movimentos são suaves, sempre do centro do rosto para fora. Para. Mexe o pescoço, virando o rosto em ângulos diferentes.
Pega produto. Põe uma gota no dedo. Eu vou aplicar aqui na minha pele, então, essa hidratação pensada para diferentes áreas. Eu vou aplicar um hidratante em gel na zona T do meu rosto, a área central, onde eu costumo ter mais oleosidade, e vou separar os cremes mais poderosos para as áreas onde, no caso, a minha pele fica mais ressecada pelo uso da lâmina, por exemplo, nessas áreas aqui, e também embaixo dos olhos, onde a gente sempre precisa dessa hidratação reforçada. Não se esqueça que o uso da lâmina demanda hidratação, porque a lâmina, ela por si só, devido ao atrito, ela tende a ressecar essas regiões. Então venha com cremes aqui, é importante. Você vai ver que depois a própria remoção dos seus pelos vai ser muito mais fácil. Close em Rafa. E um creme mais espesso e hidratante para essas áreas onde a gente pode estar com algum ressecamento e precisando aceitando essa hidratação mais profunda. Ela passa os dedos suavemente pela parte inferior do rosto. Começa pelo queixo e vai subindo, sempre do centro para fora. Passa mais uma vez na mesma área. Depois os passa pelo pescoço. Imagem dissolve para close em Magô. Está de olhos fechados. Desliza as mãos gentilmente por todo o rosto, do centro para fora. Faz movimentos circulares nas orelhas. Vira o rosto. Mostra a orelha esquerda sendo alisada. Imagem dissolve. Surge Magô de olhos abertos. Se eu gosto de hidratação, eu então prefiro cremões, texturas gostosas para passar de noite, para poder dormir bem besuntada. Inclusive aqueles creminhos, sabe aquele creminho de uma latinha, de uma cor específica, um creme mais grossinho, você pode usar nesse período. Não se esqueça que quanto mais acabamento de textura um pouquinho mais pesada, maior é a possibilidade de quando você acordar, você ter que lavar a sua pele para retirar o excesso. Deixe para aplicar esses cremões nas áreas que vocês estão vendo que estão ásperas. Por exemplo, sabe essa dobrinha aqui do nariz? Essa voltinha? Em geral, mesmo nas peles oleosas, esta dobrinha é mais ressecada. Pegue o seu cremão, meu amor, e abuse. Ó, aqui eu já tô sentindo uma textura diferente. Vem com produto aqui também, olha. Passa 2 dedos nas linhas dos cantos da boca. Depois, passa a mão pelo queixo. Sobe para a área abaixo dos olhos, espalhando o produto de modo suave. Passa os dedos pela testa. Depois passa pelo rosto todo. Por último, pelo pescoço. Surge Rafa. Cremes mais poderosos também são ideais para as áreas das olheiras, que precisam de uma hidratação especial. No nosso próprio rosto, a pele do nosso queixo, a pele da extremidade do nosso rosto é diferente da pele que nós temos aqui. E aí você vai encontrar uma vasta gama de produtos para abaixo dos olhos. Para mim, o mais importante em um produto para os olhos é garantir a hidratação. Então é muito importante que a nossa pele aqui do olho esteja muito bem hidratada. Isto é um papel daquele cremão. Rafa espalha creme abaixo dos olhos com os dedos de ambas as mãos várias vezes, sempre gentilmente. Close na mão de Magô, espalhando uma porção de creme pelos dedos. Os passa abaixo dos olhos em movimentos de vai e vem. Repete algumas vezes. Passa acima dos olhos ou circula. Faz movimentos circulares várias vezes. Depois, aplica um produto Rolon abaixo dos olhos. O espalha com os dedos. Fecha os olhos. O circula com os dedos. Espalhe o produto para a testa em movimentos curtos.
Passe os dedos novamente pela parte superior do rosto, incluindo o nariz. Tela branca. Surge Magô. Sobre ela, o texto Lábios, por alguns segundos. A depender dos seus hábitos, a depender de alguns, até mesmo costumes que a gente tem, manias de ficar mordiscando os lábios enquanto pensa, não é mesmo? Em geral, a gente tem se sentido muito ansiosa. As pessoas mais ansiosas, talvez. Os momentos mais ansiosos que a gente já viveu nas nossas vidas. Afinal de contas, 2021, Brasil. A depender disso, o teu lábio vai estar pedindo uma hidratação. Sobretudo porque talvez você já não esteja tão sorrindo assim, mas quando a gente dá aquela sorridizinha é ótimo. Quando a gente exercita o riso, o nosso lábio, ele estica e aí é que ele precisa ter elasticidade. Então, no momento de dormir, até para amanhã, entendeu? Você poder usar os seus lindos lábios da maneira que lhe convém, você vai hidratar muito bem. Com Mostra creme no dedo. Passa no lábio inferior. uma manteiguinha labial, né? Bastante pro teu lábio ficar assim, imerso. Lábios cobertos. Limpa o excesso. Ele vai ser abraçado por essa hidratação. Esfrega os lábios algumas vezes. Apliquei demais, vocês viram, né? Nesses casos, é um papel e só. Pressiona os lábios em lenço. Os esfrega. Faz bico. Lábios estão brilhando. Durante o dia, eu prefiro os mais levinhos, não tão espessos quanto esse. Dá pra ver que ele tem, inclusive, uma cor, né, de fundo. Mas durante o dia, não. Durante o dia, os transparentes, aqueles que não têm tanta cor. Pra dormir, manteiguinha mesmo. Sabe aquela texturinha? Aquela textura de hidratante labial e você vai notar a diferença quando você acordar. O primeiro bom dia que você der, nem que seja para você olhando para o espelho enquanto você escova os seus dentes. Voz em off. Eu, na minha história, eu nunca tinha pensado na minha vida que eu seria maquiadora, que eu me maquiaria. O primeiro dia que isso passou a ser uma questão pra mim, eu comprei o meu primeiro batom. Troca de escova. A partir dali começou a minha trajetória de experimentação com a maquiagem, né? E logo vieram os produtos para pele. Só que as minhas primeiras apostas, que para mim faziam sentido a partir do conteúdo que eu consumia nas redes sociais, era sempre uma base que hoje não seriam as mais indicadas para o meu tipo de pele. Justamente porque, por serem de altíssima cobertura, elas certamente contribuiriam, a depender do seu acabamento, elas evidenciariam as minhas cicatrizes de acne, a textura da minha pele, que até então não tinha passado por nenhuma indicação dermatológica tão específica, com algum produto que pudesse me dar um resultado mais tranquilo com relação a isso, menos evidente, que evidenciasse menos isso. Faz penteado tipo baby hair. Só que isso eu entendo hoje, né? Maquiadora, tendo conhecido outros tipos de acabamento, outras bases, tendo acesso a outras tecnologias de produtos de pele com cobertura, né? Mas na época, para mim, aquilo era um norteador para o que eu precisava enquanto maquiagem. Então, dessa forma, a primeira vez que eu passei uma base assim, eu olhei e eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. Com o tempo, eu pude perceber, inclusive, que esse buraco era mais embaixo. Aquele resultado, aquela textura de pele que você vê ali naquela propaganda pode não corresponder nem um pouco com a textura de pele que pessoalmente você leria, para que a gente se desreconheça
na nossa própria pele. Então não pode ter nenhuma cicatriz de acne, não pode ter poros, tem que ter uma textura muito lisa. E boa parte disso tá na desresponsabilização da maneira como a gente comunica também na internet. Não só nos meios publicitários, porque a gente entende também que atualmente os perfis desenvolvem esse papel. Voz em off, texto, massagem e agora facial. Vem um truque, uma mágica. Para as incrédulas, eu só digo faço o teste e depois você volta para contar pra gente. Mas é a massagem facial. Hoje em dia a gente entende, é isso, no teste se prova, que a gente acordar essa pele, tonificar essa pele, massageando, ativando a circulação, Massageia rosto. tem um resultado direto na maquiagem e na nossa pele, né? É sobre esse exercício. Então a massagem facial, ela pode ser essa prática diária e ela é super necessária nessa preparação de pele da maquiagem. Ela vai ajudar a atenuar linhas finas, ela vai deixar essa pele acordada, pronta para receber o produto e com certeza com um aspecto muito mais vivo. Então eu vou usar um óleo facial para diminuir o atrito da minha mão com a pele do meu rosto enquanto eu faço essa massagem. Pinga óleo em mão. Não precisa se preocupar com o fato de ser um óleo, ele não vai deixar sua pele mais oleosa. Esses produtos são pensados e formulados para esse uso. Passa óleo sobre a mão. Para aplicar essa massagem, a gente tem que aproveitar um momento de emoliência ali na nossa pele. Então, a gente pode aproveitar a aplicação do hidratante, às vezes a aplicação do protetor solar, qualquer coisa que vai ajudar o nosso dedo, a nossa mão a deslizar pela pele e conseguir realizar esses movimentos com o mínimo de atrito. Afinal, é muito importante lembrar que quando a gente está manuseando a pele do rosto, principalmente, a gente precisa de muita delicadeza e manter em mente sempre que a gente quer que tudo isso fique lá em cima. Então os movimentos são sempre para cima, nunca para baixo. Magô de olhos fechados. Espalha produto no rosto usando os dedos. Faz movimentos gentis de baixo para cima e do centro do rosto para fora. Inclina a cabeça à esquerda da tela. Passa dedos pela parte esquerda do rosto. Depois inclina para a direita. Repete movimentos na parte direita do rosto. Volta a cabeça ao centro. Massageia as têmporas. Tela branca, surge Rafa. Sobre ela, o texto, protetor solar, por alguns segundos. E por último, mas definitivamente não menos importante, é o uso do protetor solar. E existe uma razão para o protetor solar ser o último produto aí nessas camadas, afinal é ele que forma uma barreira protetora para a nossa pele contra os raios UV e existem inclusive produtos como o sérum antipoluição que vai proteger a nossa pele de fatores externos, radicais livres, pó, poluição. Muita gente às vezes tem preguiça do uso do protetor solar porque houve um tempo onde as fórmulas elas não tinham tanta tecnologia no seu desenvolvimento. Algumas fórmulas poderiam acinzentar peles negras ou criar barreiras muito espessas, deixando resíduo e outras coisas. Hoje em dia a gente pode contar com diversas fórmulas diferentes, novas tecnologias, então para quem tem essa preguiça aí, vale a pena testar novas fórmulas. Proteção solar também a gente encontra em diferentes formatos, a gente tem desde loções até cremes, que também podem carregar ativos de hidratação. Existem os protetores solares que carregam cor, né, sendo aí uma base mais leve, com menos pigmentação. E para quem tem pele oleosa também existem fórmulas em gel, existem fórmulas em sérum, fórmulas bem leves, loções que não vão causar aí uma oleosidade indesejada. Rafa coloca protetor nos dedos de uma mão. Os esfrega nos dedos da outra. Passa os dedos nas bochechas. Espalha para baixo até o queixo. Passa pelas laterais do rosto, cobrindo a área do centro até o queixo. Passa os dedos pela testa, depois no nariz.
Refaz os movimentos pelo rosto. Passa os dedos abaixo do queixo e nas pálpebras também. Repete os movimentos várias vezes na mesma intensidade. Para. Vira levemente o rosto. Imagem dissolve. Close na mão de Margot com uma porção de protetor nos dedos. Ela o espalha nos dedos da outra mão. Surge seu rosto com creme acumulado no nariz e bochechas. Ela o espalha com uma mão por toda a extensão do rosto até ele sumir. Imagem dissolve. Surge Margot com um pouco de creme acumulado na testa. Ela o espalha por todo o rosto e abaixo do queixo, usando os dedos até este ficar invisível na pele. Lembrem-se, pele não é apenas rosto. Não, não, não. Pele tem a ver com couro cabeludo, com orelhas, com as mãos, com o pescoço, com o colo e a pele do restante do corpo. Lembrando que esses cuidados com a pele, eles não são só preparação para maquiagem, eles são preparação para o sono, eles são preparação para o nosso dia. O ideal, o especial é que a gente esteja cuidando da nossa pele sempre. Ainda que irrealizável, a pele perfeita existe enquanto uma mercadoria. Então foi quase automático que a pele possível, ela acabasse derivando dela mesma a sinaliza o retoque. A sinalização de retoque deveria ser tratada com mais seriedade aqui, né, no nosso país. Sobretudo em 2021, que a gente possa tornar mais complexo o nosso olhar para as questões que, né, são importantes para a gente. Em alguns países, Ajeita cabelo. Tem um outro tratamento. Né? Um decreto de 2017, na França, intitulado como Decreto Photoshop, que exige que em ações publicitárias apareça visivelmente fotografia retouchée, que significa basicamente fotografia retocada, ou seja, indicando para o público que aquela foto ela passou por um retoque. E aí é parte da letra legal, ou seja, da lei francesa, o que está escrito ali, basicamente a exposição de jovens a imagens normativas e não realistas do corpo leva a um sentimento de autodepreciação e uma baixa autoestima, podendo ter um impacto sobre os comportamentos de saúde. É necessário, portanto, agir sobre a imagem do corpo na sociedade para evitar a promoção de ideais inatingíveis, inacessíveis de beleza e prevenir a anorexia nos jovens. Isso é o que o decreto francês traz como justificativa, uma medida preventiva. Então, a gente precisa entender que é necessário pressupor possíveis tretas, pressupor possíveis questões e problemas. E é preciso ter responsabilidade quando a gente comunica. E a gente está comunicando o tempo inteiro, né? Então, também não é sobre vilanizar o retoque, mas a sinalização é muito importante. Vira um aviso dizendo, olha, tem um retoque aqui, viu? Isso que você está vendo aqui tá retocado. Ela escurece, Margot ressurge. E você não desacuenda daí não, viu? Porque o nosso próximo encontro, ele tá agendado. E o assunto, cobertura de pele. E a sua pele tá descoberta? Vem cobrir ela com a gente, mas só se você quiser, hein? Tela branca aparece em créditos. Margot Tonhon, @mulher trans. Rafa da Cruz, @Rafa_da Cruz. Edição e finalização, Lúcio Mazaro, @Lúcio.Mazaro. Autoras mencionadas, Helena Vieira, @Helena.Vieiras. Nilma Lino Gomes, @Nilmalino13. Agradecimentos, Dudu Bertolini, @Dudu Bertolini. Vicenta Perrota, @Vicenta_Perrota. Salve, @Salve. CCSP, realização, Logo CCSP e Logos, Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo.